Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindas. Muita paz em todos os corações. Livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. O corpo físico é a materialização do que somos por dentro. É a ideia que nós temos, da somatização. O que nós nos tornamos durante a vida e o que nós trazemos também está no corpo físico, no nosso organismo, nas nossas entranhas, digamos, as nossas dificuldades, as nossas impossibilidades, tudo isso vai marcando o nosso corpo. No Livro dos Espíritos, para terminar o item convulsionários, Kardec pergunta: qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Pode-se dizer que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não se sabe que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Kardec faz uma nota aqui. A exaltação fanática e o entusiasmo têm proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar em uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como um efeito de anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha há combatentes que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, se torna lícito perguntar como tem podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. A razão é simples. A ação dos espíritos aqui é meramente secundária. Eles nada mais fazem do que se aproveitar de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, além disso, que semelhante intervenção não tem nenhum poder quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Quer dizer, ele está falando aqui no caso concreto mesmo, no caso que aconteceu, em que as autoridades conseguiam deter aquela convulsão coletiva que acontecia. Dava ordens e as pessoas voltavam ao normal. Quer dizer, a causa é que eles conseguiam controlar.
E isso porque não era uma ação dos espíritos. Se fosse dos espíritos, seria espontânea e não teria tanto controle. Mas o que importa aqui para a gente é essa insensibilidade física que ele fala aqui, nos sofrimentos atrozes, que tem uma explicação científica, uma explicação física, porque a adrenalina supera a dor e as pessoas conseguem superar essa dor como se houvesse uma insensibilidade física. Depois de passado o momento desse esforço físico, às vezes a pessoa até morre, né? Aí não vai ter mais dor, mas ela é capaz de sentir depois a dor que não sentiu na hora. Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje é sábado. E aqui a gente está no capítulo Não Põe a Candeia Debaixo do Alqueire. A mensagem que a gente lê hoje tem o título Não Vá Ter com os Gentios e se refere à passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7, quando Jesus envia seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não procurem os gentios e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel e nos lugares onde forem preguem, dizendo que o reino dos céus está próximo. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Portanto, se diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, até mesmo a base faltava. Estava tudo por fazer e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que ele lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, quer dizer, vá semear em terreno já arroteado. Ele sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras também podem se aplicar aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraz na treva, porque assim, procedendo em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa.
Deixar tranquilos os outros não é dar mostras de indiferença, mas de boa política. Chegará a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido preparado anteriormente. Pelo que melhor é, se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Seu foco está em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. E é isso, a gente ainda tem muita gente que é meio refratário à ideia da espiritualidade, da transcendência do espírito, mas tem muita gente que teima em não acreditar, não quer pensar no assunto, mas que no fundo é uma boa pessoa, é um bom espírito. Está só faltando conhecimento. A gente tem que ter caridade com eles. É como ele diz aqui, tudo tem seu tempo. Vai chegar uma hora que vai germinar. E os nossos irmãos que já têm a ideia precisam se preparar mais. Esses é que a gente se dedica para que as ideias cristãs germinem, frutifiquem, floresçam, para que todos nós evoluamos, né? E assim vamos para o término das nossas leituras com a trovinha de Alexandre Braga. O livro é Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Em torno da prece. Seja na luta ensombrada, seja na paz cristalina, em todo passo da estrada, oração é luz divina.